Vamos iniciando, vocês vão aceitando aí. Deixa eu carregar uma apresentação aqui que eu fiz, só para ficar mais ilustrativo. Caiu aqui, voltei. Não é querer falar não, mas a internet da minha casa melhor que a daqui. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Cíntia, estão por aí? Vocês estão me ouvindo? Sim, prof. Porque eu caí e voltei. Caiu e voltou. Deixa eu compartilhar aqui a apresentação com vocês. Tem alguém com a câmera aberta? Não sei quem é, e eu não estou conseguindo compartilhar a apresentação. Fica só aparecendo a tela da pessoa. Estou vindo aqui compartilhar, carregar do computador. Não está carregando. Prof, vou compartilhar conteúdo? Não, eu estou querendo compartilhar o conteúdo, né? Eu não queria compartilhar a minha tela, porque quando a gente compartilha a tela, a gente perde o chat, perde as outras informações, né? Aí eu estou tentando carregar o PowerPoint aqui, em compartilhar conteúdo mesmo. Mas não estou conseguindo. Se eu não conseguir, eu vou ter que abrir o arquivo e compartilhar a minha área de trabalho, né? Aí vocês conseguem enxergar a mesma coisa que eu esteja enxergando, que eu estaria enxergando também. Não estou conseguindo compartilhar, não sei porquê. Não está indo. Compartilhar conteúdo, procurar, carregar do computador, tudo certinho aqui, mas não está indo. Deixe o computador, área de trabalho. Estou tentando carregar a apresentação aqui e não vai. Deixa eu tentar só mais uma vez. Não vai, gente. Eu vou ter que abrir a apresentação e compartilhar minha tela. Não sei por que isso. Fica de suporte para a senhora, e aí se surgir alguma dúvida... a senhora pode fazer assim, a gente fica aqui de suporte, aí se surgir alguma dúvida dos meninos, eles levantam a mão e a gente aciona a senhora, tudo bem? Tá ótimo. Então tá. Eu vou compartilhar aqui a minha tela então com vocês ficam de olho no chat. E quem quiser interromper também, não fique à vontade, viu? Não tem problema nenhum. Vai ser mais uma conversa mesmo. E quem quiser abrir o áudio aí, perguntar, tiver dúvida, quiser contribuir, fique à vontade. Abriu aqui. Oi, prof, é a Cíntia. Só lhe informar que o chat ele não funciona. O aluno, se ele quiser tirar alguma dúvida, ele vai ter que abrir o microfone. Não está funcionando o chat? Não, é porque é algo relacionado à nossa matrícula. Quando a gente cria a sala, fica desabilitado o chat para os convidados. É diferente o Teams para vocês, né? Isso. Tá bem. Vamos começar então aqui a nossa conversa, tá? A gente já está com avançada hora aí. A gente vai falar um pouquinho sobre a evolução da educação, né? Eu não sou assim uma sumidade no assunto, eu não sou pedagoga de formação, enfim, mas eu trabalho na educação superior desde 2016. Na verdade, a minha formação é em fisioterapia, né? Meu nome é Eliane, sou professora aqui da UNAMA. A minha formação é bacharel em fisioterapia, mas desde 2016 eu estou afastada da atuação, digamos, na minha área, e eu estou totalmente focada na atuação no nível superior, na gestão, né? Comecei como coordenadora do curso de fisioterapia
e hoje eu sou coordenadora acadêmica da instituição, então eu estou nessa questão da organização, na gestão de todos os processos acadêmicos da unidade, junto com os coordenadores, claro, né, também auxiliando, organizando todos os processos. E a partir de que eu entrei para o nível superior, para a gestão do nível superior, a gente acaba estudando muito, aprendendo muito, fazendo muitas reuniões, muitos treinamentos. Então, claro, assim, que a tendência foi me levando mais para a questão da gestão e eu fui deixando a assistência, a fisioterapia em si de lado, tá? Apesar de que eu fiz também pedagogia, né, na antiga UFPA, não cheguei a formar, mas fiz também. E acabei agora me encontrando enquanto docente e gestora no nível superior. Então, para ver as voltas que a vida dá também, né? Então, vamos lá. A gente vai falar um pouquinho da reconfiguração da educação, puxar lá de antigamente, né, lá da educação 1.0, né, que veio da industrialização 1.0 também, passando pelas inovações nesse processo de ensino-aprendizagem e falar um pouquinho do nosso conceito ubíqua, né, que é um grande projeto da nossa instituição, do nosso grupo, né, e está baseado dentro desse conceito do que é ubíqua, do que é a educação onipresente em todo lugar, né. Eu tô sem máscara aqui, mas eu tô sozinha, tô numa sala, né, sozinha, tá fechado, bonitinho, então achei melhor apresentar sem máscara, tá? Senão, como eu falei, sou professora aqui da casa, sou formada em fisioterapia, especialista em traumato-ortopedia, e aí já fiz o mestrado na UFOPA, em biociências, sou mestre em biociências, e aí tenho grande interesse na área da educação também, e é a minha área de atuação, tá? A gente vai falar um pouquinho da contextualização histórica, desde a Revolução Industrial, a invenção da prensa, desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação e o surgimento da internet como fatores importantes históricos para a educação. Daí a gente tem as fases da educação. A gente tem a educação 1.0, 2.0, 3.0, a educação 4.0 e hoje a evolução já é se pensar na evolução na educação 5.0. Mas daí a gente tem uns entraves, né? Que a gente pensa numa educação lá na frente, mas a gente tem entraves na nossa educação que nos puxam, né? Ficam nos puxando para trás e a gente acaba não saindo da educação mais arcaica, né? Mais antiga e enraizada. Mas vamos conversar sobre isso mais para frente, tá? E o ubíqua é a educação onipresente, que é a proposta do nosso grupo, tá? Então, a gente tem aí fatores que impulsionaram a evolução do ensino, do processo de ensino-aprendizagem, da educação, como a gente conhece, da educação formal, né? Como a gente conhece ao longo dos anos. Então, tudo começou ali na Revolução Industrial, nas revoluções industriais, tiveram fases, né? A primeira, a segunda, a terceira e quarta, já se fala da quinta Revolução Industrial também. Então, elas foram fundamentais para esse processo de evolução da educação e da escola formal como nós conhecemos hoje. A invenção da prensa foi um fato histórico relevante também. Aí surgiram mais recentes o desenvolvimento das novas tecnologias de informação e comunicação, que a gente fala, né? Que são as TICs, que estão aí disponíveis para todo mundo, que foi um grande avanço. Veio o surgimento e a evolução da internet também. A internet, ela surgiu, ela quebrou paradigmas, ela revolucionou todos os processos, tanto na esfera do mercado, educacional, de relacionamento, e ela só vem evoluindo cada vez mais. Hoje a gente tem a internet sem fio, a internet em todo canto, para todo mundo, mais acessível, no computador, no smartphone, até no smartwatch, né, no relógio, enfim. Então, a internet vem evoluindo, as possibilidades de conexão entre todo o mundo, entre lugares diferentes, universidades diferentes, né? O conhecimento está acessível, está muito mais fácil, está aí na internet para todo mundo. Então, é uma grande revolução também na questão educacional, o surgimento e a evolução que a internet tem, que ainda está tendo, né? E vai continuar tendo também. Então, a gente tem aí, dentro das revoluções industriais, a primeira revolução nos séculos 18 a 19, né, meados do 18 até meados do 19. Aí, a primeira revolução industrial, digamos que a primeira tecnologia foi a utilização do carvão. Carvão como fonte de energia, surgiu as máquinas a vapor, as locomotivas, né? E o processo industrial surgiu e passou daquela manufatura que existia, então todos os produtos, tudo era manufaturado, era feito de uma forma bem manual, bem artesanal,
e passou a se pensar em escala de trabalho, né? Em linhas de produção, né? E isso começou a partir da descoberta da máquina a vapor como uma fonte de energia, e aí surgiram as primeiras linhas de produção. Então as pessoas passaram a sair dessa produção mais manual e passaram a ir para fábricas e para lugares onde elas iam desenvolver as funções delas, os trabalhos, né? E aquelas crianças que antigamente ficavam em casa e não tinham acesso a nenhum tipo de informação ou educação formal nessa época, né? Ficavam em casa e acabavam aprendendo o ofício dos pais, e esse ofício eles levavam para a vida, né? Então era essa vida ali antes da primeira Revolução Industrial, né? As pessoas ficavam em casa, não tinham educação formal e elas aprendiam as profissões dos pais, né? Mas com a primeira Revolução e as pessoas saindo até mesmo do campo para as grandes aglomerações, grandes conglomerados onde existiam as indústrias, estavam precisando de mão de obra, as crianças começaram a ficar em casa, né? E houve a preocupação, então, de ocupar essas crianças, ocupação da igreja, dos próprios pais, ocupação da indústria, de ocupar essas crianças que passaram a não aprender mais o ofício dos seus pais, né? Então começou a se pensar em locais, né, institucionalizar, digamos, essas crianças em algum local onde elas pudessem passar o tempo, aprender, e inclusive aprender para suprir a necessidade de mão de obra da própria indústria, né? Então começou a se pensar aí na primeira Revolução Industrial nas escolas, começou a se estruturar as escolas da forma como nós conhecemos, como ambientes institucionais, onde as pessoas vão estudar, adquirir conhecimento, normalmente se qualificando para alguma atuação. E nessa época era a atuação exigida pelas indústrias na primeira Revolução Industrial. Era de acordo com a necessidade do mercado. Daí a gente tem a segunda Revolução Industrial, também século XIX e XX, daí surgiu já a eletricidade, as linhas de montagem, as linhas de produção, tudo era produzido já em massa, né? E começou a surgir os primeiros meios de comunicação em massa também para a educação, né? Então começou a surgir o rádio, surgiu a televisão, ainda não era muito difundida e massificada, né? Mas já existia a televisão, já existia o rádio. Começou a surgir, por exemplo, as aulas através da TV, né? Mais recente a gente tinha os telecursos, eu não sei se vocês lembram dos telecursos, mas a gente tinha essa educação através da televisão, através da TV, cursos, né? Através da TV, cursos através do rádio. A informação também estava mais disponível, as pessoas, né, estavam mais integradas nesse meio de comunicação. Então se massificou esse meio de comunicação e a educação também evoluiu, né, junto a essa evolução industrial. Na terceira Revolução Industrial, a gente já fala, na década de 1960, a gente já fala da revolução dos computadores. Então já surgiu aí os primeiros computadores, aqueles bem rudimentares, né, mas eles vão mais uma vez revolucionar a questão da indústria. Em 1960 surgiu os computadores de mesa e 70 e 80 popularizou, o computador passou a ser de uso pessoal, as pessoas já puderam ter um computador em casa, e em 1990 já o surgimento da internet, então foi uma outra revolução, já se muda totalmente a maneira de trabalhar, já as linhas de montagem, a produção, já é tudo informatizado, tudo computadorizado, então houve um grande avanço na terceira revolução industrial em relação à forma como se produzem as coisas, e a educação ela sempre vai evoluindo junto com essas revoluções industriais, né? A evolução ela avança na medida que a gente precisa formar pessoas para esse mercado de trabalho, aptas para desenvolver as funções dentro desse mercado que está cada vez mais exigente. Então, diante disso, a educação também avança, o ensino técnico avança, né? E junto com tudo que vem, a computação, a internet, tudo que está associado ao meio industrial passa também a compor o meio educacional. E a quarta revolução industrial é a revolução digital. A gente já tinha o computador lá na terceira revolução industrial e agora a gente passa a ter um mundo digital, a internet muito mais presente, muito mais disponível, né? Muito mais ubíqua e móvel. O ubíqua é o onipresente, então a internet está em toda parte, ela está em vários dispositivos, ela está acessível a todo mundo, né? De uma forma portátil, todo mundo tem acesso à internet. Aí surge a inteligência artificial,
né? Já existem robôs, máquinas que são programadas para pensar, digamos assim, né? De uma maneira programada. Ela é programada pelo homem para pensar, para dar respostas automáticas. Então, a gente já vê aí robôs, inteligência artificial, a aprendizagem das máquinas. Então, isso já é uma quarta revolução industrial, tá? Mas há a fusão sempre das tecnologias e da interação entre domínios físicos, digitais e biológicos. Então, sempre vai ter o ser humano, né? Sempre vai ter o meio digital e sempre vai ter ambientes físicos e ambientes online também, ambientes virtuais. Então, é uma integração entre todos esses meios, né? Meio físico, meio o online, o offline, o físico, o ambiente virtual, né? A pessoa, o biológico, o orgânico por trás da máquina e a máquina também com todos os seus recursos digitais. Então, a Revolução Industrial ela tem grande importância para a introdução e evolução dos processos educacionais no mundo. A educação ela evoluiu à medida que evoluiu também a questão das indústrias, a Revolução Industrial foi avançando, avançou também a questão educacional. Tudo que era inserido no meio industrial começou também a ser aplicado no meio educacional. O êxodo rural ele foi muito importante, né? O avanço do capitalismo, o avanço da industrialização a partir da primeira revolução industrial levou muitas pessoas do campo para as cidades, incharam as cidades, né? Essas pessoas elas passaram a compor aí a mão de obra, né? A grande mão de obra das indústrias, né? E começou a vir, né, ter esse êxodo rural. As pessoas passaram a compor as cidades e passaram a sair do campo. Com isso, reconfigurou também a questão de estilo de vida, né? Antes, crianças que eram criadas mais de uma maneira mais patriarcal, familiar, elas passaram a compor ambientes escolares, né? E foram institucionalizadas em ambientes escolares. E ali elas precisavam aprender um ofício também. Elas já não aprendiam o ofício com o pai, mas elas aprendiam um ofício que era necessário para a indústria, né? Para compor futuramente uma mão de obra também para a indústria, né? A educação ela passou então de ser um privilégio de poucos a ser uma necessidade, né? Então antes a educação a educação formal ou qualquer tipo de educação ela não era acessível a todos. As pessoas elas não sabiam ler, elas não sabiam escrever, era o normal. Os camponeses, as pessoas menos abastadas, elas não sabiam, né? O clero, as pessoas ligadas à igreja, as pessoas mais abastadas, elas tinham acesso à educação. Só que daí houve essa mudança, né? Porque houve a necessidade de haver essa implementação da educação, essa inserção, né? E digamos, essa formação das pessoas para a necessidade de mercado. Então, por essa necessidade, a educação ela foi mais massificada também, né? As pessoas passaram do aprender fazendo a profissão lá do pai, do camponês, a ter que se capacitar para a industrialização. Houve a industrialização da educação, né? A educação ela foi evoluindo e também tomando conotações de industrialização, foi se industrializando a educação, né? Com a necessidade de preparar os cidadãos para o mundo, para um novo mundo, né? E educação voltada para as transformações e necessidades do mercado. Então, a gente tem as revoluções industriais como fatores muito importantes para o avanço da educação e para a forma como a gente enxerga a escola hoje em dia, né? Outros fatores, a invenção da prensa também, desenvolvimento das TICs e o surgimento da internet, que a gente vai falar mais um pouquinho. Aqui na imagem a gente tem acima a questão da utilização das prensas para imprimir mesmo, né? Jornais antigamente não existiam, era tudo à mão, então, a partir do momento que você consegue imprimir várias folhas, surgimento da prensa, você começa a conseguir imprimir vários folhetos, você consegue difundir mais a informação, né? E as pessoas queriam saber o que estava escrito ali, então começou a surgir o interesse pela leitura e pela escrita, né? Então é importante esse momento da invenção da prensa e do surgimento das TICs, né? Da TV, do rádio, da internet, e o surgimento da internet em si é um marco muito importante. A gente vê aqui um computador mais abaixo, né? Bem rudimentar, né? Mas foi assim que surgiram os primeiros computadores e aí foi evoluindo para o computador que a gente tem hoje portátil. Tá? Então, a invenção da prensa como um momento importante.
né? Foi criada lá no século XV pelo alemão Johann Gutenberg, né? Antigamente só existia a figura dos copistas, né? Os copistas, eles eram pessoas ligadas ao clero e eles copiavam mesmo, eles transcreviam as coisas. Então, só existiam livros escritos mesmo ali, a pena, pelos copistas, né? Que compunham o clero. E os primeiros livros sempre, tanto no manuais quanto através da prensa, os primeiros livros que surgiram sempre foram a Bíblia, né? Eram escritas primeiro a Bíblia. Mas aí, com a invenção da prensa, surgiu isso impulsionou o ser humano a querer desenvolver suas habilidades de leitura e escrita, né? Porque se antes as pessoas não tinham acesso aos livros, os livros ficavam muito restritos aos mosteiros, aos cleros, agora, com a invenção da prensa, os folhetos que circulavam, as pessoas tinham acesso ali àquela palavra escrita, impressa, e surgiu o interesse em saber o que estava escrito ali, em aprender a ler e aprender a escrever. Então, a gente passou de uma população analfabeta, impulsionando o ser humano, então, a se desenvolver, principalmente na habilidade da escrita e da leitura, tá? Foi uma nova tecnologia, a invenção da imprensa foi uma tecnologia que revolucionou na época. E desenvolveu nos seres, nas pessoas, né, essa consciência da racionalidade. Porque antes, se a pessoa não conseguia ler, escrever, ela acreditava no que as outras pessoas liam ou diziam para ela, no discurso que ela ouvia na igreja, ou no que alguém explicava para ela. Mas a partir do momento que a pessoa tem a capacidade de ler, de interpretar, de escrever, ela começa a desenvolver um raciocínio mais crítico, né, mais reflexivo, e ela começa a ter suas próprias opiniões. Isso foi fantástico para a época, né? A pessoa poder pensar sem interferência de outro, ela não precisa de outro para explicar para ela o que está escrito ali naquelas linhas, ela consegue ler, interpretar e fazer o seu raciocínio, né? Então, isso é muito interessante. Daí a gente tem as TICs, que são as novas tecnologias da informação e da comunicação. As TICs começaram lá com o cinema, né, uma forma de se comunicar, uma forma de tornar ampla ali aquela informação ou aquela mensagem que você quer passar através do cinema, através do rádio, a introdução e massificação da televisão, né? Então, a criação, digamos assim, o surgimento da televisão e depois o fato da televisão se tornar muito mais presente, muito mais acessível, né? Isso aí foram revoluções também. São tecnologias de informação e comunicação que a gente utiliza até hoje. Rádio, televisão, daí a gente pode associar mais os smartphones, notebooks, né? A internet, são todas tecnologias que servem para massificar, para impulsionar a questão da informação para todos, super disponível, ampla para todas as pessoas. Então, a informação está aí, ela está em vários lugares, a gente consegue informação rapidamente através do celular, entra na internet, né? Então, é muito fácil conseguir informação. E as tecnologias da informação e comunicação, todas essas aí, elas surgiram, elas foram evoluindo, foram crescendo e contribuem muito para a formação e para a disseminação da educação, né, em geral. A gente tem a cultura tecnológica, o ensino deixa de ser exclusivo das instituições escolares formais e passa a ser aprendido através dos meios de comunicação de massa. Né? Então, imagina que nesse momento também, com a advindo das TICs, das tecnologias de informação e comunicação, a gente não passa a ter não só o ambiente de sala de aula, não só a escola formal, mas outros meios de comunicação e de formação também. Né? A gente passa a ter aí, por exemplo, os telecursos, como eu já mencionei, a informação através da rádio, né? um curso, enfim, a gente passa a ter outras formas de ter esse conhecimento, de abarcar informações que não apenas no banco de uma escola, no ambiente escolar. E a internet, ela vem influenciar muito, digamos que ela é um marco, né? O surgimento da internet, ela é um marco para a questão da ampla divulgação da informação e para a educação também. Né? Surgem os novos modelos de comunicação, a socialização da educação, a ideia de aldeia global, ou seja, está tudo interligado, a aldeia global empresarial, então a interligação de empresas ao redor de todo mundo, a aldeia global no sentido educacional, então a gente tem acesso aqui a textos, a informações da universidade de outro lado do mundo, a aulas de universidade do outro lado do mundo.
né? Aqui mesmo, por exemplo, no Brasil, a gente tem acesso a conteúdo, a aulas de outras unidades do grupo que a gente faz parte, né? Aulas práticas de laboratório, é a evolução, digamos assim, da educação, né? A gente está nesse meio globalizado, onde a gente tem acesso a toda a informação, a gente tem acesso a muitas, digamos assim, locais, tipo, eu não estou preso aqui em Santarém, eu não estou preso ao Pará, ao Brasil, eu posso ter informações de diversos países, de diversas formas, então isso é bem legal, né? A massificação dos smartphones trouxe essa evolução também, né? Imagina que a partir do momento que todo mundo pode ter um celular ligado à internet, a informação está na palma da sua mão. Então você tem muita informação. Se você tem um smartphone, que é um aparelho que pode, né, acessar a internet, você tem informação na palma da sua mão, né? Então, a partir daí começa a surgir o conceito de internet ubíqua, que é aquela internet, a computação, internet ubíqua, internet em todo lugar, né? Eu carrego a informação, os meios de informação, eu carrego no meu celular comigo para todo lugar. Então, isso já é Web 4.0, a internet 4.0, a gente chama de quarta revolução industrial também. E aí, com relação à educação, né? A educação, como a gente já falou, ela sofre influência dessa revolução toda que há nas indústrias, né? E todos esses surgimentos desses aparatos, né? A gente tem a educação 1.0, 2.0, 3.0 e 4.0. E já falamos na educação 5.0 também, né? Então, houve várias influências ao longo dos séculos na educação, como a Revolução Industrial, que a gente já mencionou, a introdução das TICs, a introdução do computador, da televisão. Hoje em dia a gente já tem os podcasts, então a gente tem todas essas formas de obter informação e todas essas TICs, elas são incorporadas na pedagogia. A gente começa a se utilizar dessas tecnologias para ensinar, né, na sala de aula como ferramenta da construção do conhecimento, do aprendizagem, né? Então isso é muito interessante, e o surgimento da internet novamente, ela vem como aí um revolucionário para a questão da educação, tá? Da 1.0 para 4.0. Aí a gente tem aqui nas imagens o exemplo de uma educação mais escolástica, né? Centrada na figura do professor, e uma figura aqui embaixo, uma configuração de uma sala de aula já permeada aí pelas TICs, né? E já não tão centrada nessa figura do docente, mas com um amplo, digamos assim, gama de informações, de conhecimentos que estão na palma da mão de crianças hoje em dia, através dos tablets, por exemplo. Tá? Então, a educação formal, ela passou por esses períodos, né? Houve a Revolução Industrial, a educação, ela começa a ser estruturada, então, a partir das revoluções industriais, ela começa a ser estruturada da forma como a gente enxerga a configuração de educação, de escola, que a gente enxerga ainda hoje em dia, né? Que é muito era pautada pelas necessidades das indústrias e hoje é pautada pelas necessidades do mercado, né? Deixa de ser, então, um privilégio para poucos, né? A educação era um privilégio para poucos e hoje ela passa a ser tá aí amplamente difundida e infelizmente a gente pode dizer que nem todo mundo tem acesso à educação, mas ampla maioria, a maior parte das pessoas tem acesso. A gente ainda tem aí muitas pessoas analfabetas ou que não têm condições de continuar estudando, né? Digamos que vocês são privilegiados por estarem no nível superior, porque o nível superior, apesar de hoje em dia estar muito mais popular, digamos assim, nem todo mundo consegue chegar ao nível superior por N motivos, né? Por motivos de trabalho, por família, por condições financeiras, enfim, nem todo mundo chega ao nível superior, né? Mas é um privilégio estar no nível superior e vocês estão tendo esse privilégio, né? De cursar um nível que se diz superior, tá? Aí houve a industrialização da educação. Hoje a educação ela segue as tendências de mercado. O que o mercado pede, o que o mercado diz, dita, vai sendo implementada na educação para suprir essa necessidade. E hoje a gente tem uma escola muito mais institucionalizada, né? A gente tem os modelos de escola aqui de antigamente, né? Aquela escola formal, centrada no professor, o aluno ali mais individualizado, na dele, pouco colaborativo, pouco participativo. Esse é um modelo antigo de educação, né?
E aí, com essa revolução da educação 1.0 para 4.0, mudou o papel das pessoas, né? O papel do professor. Na educação 1.0, o professor era a fonte do conhecimento, né? Os alunos eles precisavam ir até a escola, beber daquela fonte, daquele conhecimento. Então, ele era o único detentor do conhecimento. As pessoas eram passivas, elas ficavam aguardando receber aquele conhecimento que vinha da figura do professor, né? Na educação 2.0, ele já passa a ser guia e fonte para o conhecimento, né? Então, passa a ser, o aluno passa a ter um pouco mais de protagonismo e a figura deixa de ser tão centrada no docente, no professor. Na educação 3.0, o professor ele já passa a ser um organizador da criação do conhecimento colaborativo e do contexto de aprendizagem. Ou seja, ele passa a ser mais colaborador do processo de aprendizagem. O aluno passa a ser muito participativo e ele passa a protagonizar o seu ensino, o seu processo de ensino-aprendizagem. E na educação 4.0, o professor deixa de ser esse detentor de saber, de conhecimento, e ele torna-se o colaborador da aprendizagem do discente, necessitando do conhecimento, inclusive, de aplicativos, de eletrônicos, para conseguir exercer sua função. Então, na educação 4.0, o professor que não se modernizou, o professor que não consegue estar nesse mundo digital, virtual, ele fica para trás. Porque hoje é tudo mais acelerado, mais rápido, os alunos passam na frente do professor. Se o professor ele não constantemente não está se readequando, aprendendo, ele vai ficar para trás. Vai chegar uma hora que o aluno vai estar ensinando ele porque ele não se modernizou. E isso não é ruim também, né? Nessa educação 4.0, na 5.0, a aprendizagem ela pode ser mútua. O professor ele está ali como um guia, como orientador, ele vai nortear o processo de ensino, né? Ele vai ajudar o aluno a escolher o melhor caminho, mas o aluno é o protagonista do seu ensino, do processo de ensino-aprendizagem. A gente tem que partir do princípio que cada pessoa tem um ritmo, cada pessoa já tem uma aprendizagem prévia, né? Ninguém é uma folha em branco, todo mundo já tem já traz consigo conhecimento, já traz consigo uma bagagem, a gente tem que respeitar a bagagem de cada pessoa. Então, o professor ele passa a ser essa pessoa com esse olhar, enxerga as individualidades do aluno, né? E ele consegue ser um norteador, um colaborador, mas o aluno é muito mais protagonista, ele é muito mais responsável pela sua formação, pela sua educação, até porque isso vai ter direta influência sobre outros contextos, o social, né, o financeiro. Então, tem muitos contextos da vida do aluno que vai interferir na educação dele. Então, o aluno ele tem que conseguir fazer essa ligação, né, essa interligação em todos os seus contextos, em todos os seus saberes prévios, o que ele está adquirindo, e ele vai conseguindo, assim, então, formular o conhecimento dentro de si. Com relação à organização de conteúdos, na educação 1.0 existiam os materiais tradicionais, autores tradicionais, os livros, né? Então era muito buscado os livros. Na educação 2.0, os recursos educativos de autores tradicionais e abertos para alunos da disciplina, muitas vezes pela instituição. Então continuou nessa formação de recursos educativos, que eram recursos que eram dados pela instituição. O aluno não produzia muita coisa, não. Ele recebia o recurso educativo. Na 3.0, os recursos já são muito mais abertos. É possível criar e recriar esses conteúdos, né? Os materiais eles são criados também pelo próprio aluno, né? Por exemplo, quem de vocês não fez uma resenha, não fez um mapa mental, não construiu um mapa mental? O mapa mental é você construindo o seu próprio material de estudo, né? Você lê um conteúdo, você retira os pontos-chave, você faz ligação entre as ideias e depois você usa esse material para você mesmo estudar, né? Para uma futura avaliação, enfim. Você consegue internalizar mais o seu conhecimento e você consegue aprender mais, e é esse o objetivo do aluno produzir o seu próprio conhecimento. E a educação 4.0 fica mais voltada, então, aí para as tecnologias, né? Inteligência artificial, a internet muito presente, né, na sala de aula, a internet das coisas, ou seja, hoje em dia você tem uma geladeira inteligente que descongela a partir de não sei quando, e você programa, e você tem uma fechadura que é ligada na internet, e que se alguém abrir uma central, longe vai saber que foi aberta aquela porta, enfim. Então, hoje as coisas, né, estão recebendo essa informatização, tá? Vem o mundo da robótica, da programação, então é a evolução
dos conteúdos, é a evolução, é a internet, digamos, permeando esse meio educacional e o meio da sala de aula, tá? Com relação à aprendizagem, na educação 1.0, ela era tradicional, eram levadas tarefas para casa e o aluno fazia alguns trabalhos em sala de aula. Na 2.0, o enfoque também era nas tarefas tradicionais, mas se inicia algum processo de transferência de tecnologia, né? Alguma pesquisa que o aluno precisa fazer, né? E existe essa abertura mais para fazer uma educação mais colaborativa. Na educação 3.0, as atividades de aprendizagem são mais flexíveis, mais abertas, né? É exigido mais criatividade por parte do aluno. Já temos aí as redes sociais, né? Que já quebram barreiras. Então, as pessoas já estão muito mais conectadas nessa aprendizagem 3.0. Já tem internet, já tem o Google, já tem a pesquisa. Então, é outra forma de aprendizagem, outra forma de buscar conhecimento. Na educação 4.0, começam a surgir digamos assim, né, a utilização maior das metodologias ativas, né? As metodologias ativas são aquelas onde o aluno protagoniza o ensino, ele não fica recebendo conhecimento, mas ele próprio vai atrás e o professor ele contribui para esse conhecimento, né? Você pode fazer, por exemplo, dentro de uma metodologia, uma sala de aula invertida, né? O aluno estuda o conteúdo, aí ele vem para a discussão em sala de aula, o professor dá um problema, aí o aluno ou a equipe resolve aquele problema, se discute aquele conteúdo baseado num problema, numa situação real, porque hoje as pessoas precisam não só decorar os assuntos, mas elas precisam aplicar, elas precisam saber qual é a aplicabilidade daquilo que elas estão estudando, né? A educação precisa ter um sentido, precisa ter significado para as pessoas, né? E é o correto, você não vai aprender, você não vai decorar por decorar. Tudo que você está aprendendo tem um significado e você tem que saber aplicar isso. E é isso que o mundo de hoje precisa. E não precisa de uma pessoa que tenha muito conhecimento, ele precisa de sabedoria, que a pessoa consiga aplicar o que ela aprendeu a situações práticas. Tá? Aí a organização institucional. Na educação 1.0, era baseada em locais físicos, bem definidos, uma instituição. Na educação 2.0, ocorre a colaboração crescente entre universidades nacionais e internacionais, então começa a haver a expansão das fronteiras da sala de aula, o intercâmbio, né, entre, por exemplo, universidades. Na educação 3.0, a adesão e relações institucionais débeis, a entrada de novas instituições que proporcionam educação à distância, então começa a surgir a partir da educação 3.0, a partir do advento da internet, da massificação da utilização da internet, né? Então começa a surgir a educação à distância, quebrando barreiras aí. E a educação 4.0 é aquela educação que pode ser dada a qualquer lugar, não necessariamente na sala de aula. Né? É a offline, é a online, é a que está aqui no computador, é a que está no ambiente virtual, né? A síncrona e assíncrona que a gente fala. Então, é todo tipo de educação, é todo tipo de ambiente que você está ali para estudar, não apenas o banco da escola ou da universidade. Né? Nesse modelo de educação, o aprendizado ele se dá de forma integrada com os outros alunos em forma de participação também. Então, passa a ser também, lá da educação 1.0, que era muito mais individualista, né? Cada aluno na sua, cada aluno respondia o seu, o aluno não interferia, o aluno só estava ali para receber informação. Da 4.0 para uma educação colaborativa. O aluno está ali sim para interferir, para dar a opinião dele, para sugerir, para dialogar, para participar. Então, essa é a evolução que houve também com relação à organização institucional ao longo das épocas, né? Desde a educação 1.0 para 4.0. E o comportamento dos estudantes mudou também, né? Na educação 1.0, o estudante era passivo na maior parte das vezes, né? No todo, ele era um ser passivo, né? Ele estava ali só para receber. Diante dos processos educacionais, ele não opinava, ele estava ali só para receber. Na educação 2.0, emerge um comportamento mais ativo. Então, começa a se pensar nessa possibilidade e nessa necessidade de participação do aluno. Na educação 3.0, aí já começa a se pensar na questão da criatividade, na participação. O aluno passa a ser sujeito ativo do processo ensino-aprendizagem.
E na educação 4.0, o aprendizado segue a mesma linha, né? Priorizando a educação por meio da vivência e das experiências. Então, a gente parte do princípio, como a gente já comentou aqui, que o aluno ele não é uma folha em branco, que ele já existe todo um conhecimento prévio, conhecimento empírico de vida, das experiências sociais que ele tem, e a gente leva em consideração todo o aprendizado prévio dele na hora de construir um novo conhecimento. Né? E ele precisa participar desse processo de construção de conhecimento, ele precisa ir atrás, ele precisa se informar, ele precisa pesquisar, ele precisa construir a sua educação, e não apenas esperar que alguém dê a ele algum conhecimento, ou repasse algum conhecimento a ele. Né? Ele precisa ir atrás, pesquisar os porquês, saber porquê, e não apenas aceitar o que está sendo, né, transmitido. Tá? Então, a gente passa na educação 1.0 de uma educação totalmente unilateral. O modelo era centrado no professor, o professor era o transmissor do conhecimento, o comportamento do aluno era totalmente passivo diante desse processo, o estudo era feito por livros, bibliografias, apostilas, e era um estudo muito mais individualizado, né? Já surgiu na educação 1.0 a web, mas estática, apenas para leitura, não tinha interação. Existiam os locais físicos muito bem definidos nesse modelo de educação 1.0, né? E as atividades de aprendizagem eram tradicionais. Alguma prática, mas alguns trabalhos e muito conteúdo sendo despejado para o aluno. E, infelizmente, esse modelo ainda não acabou. Imagine, a gente está numa sociedade que está evoluindo para a indústria 5.0. Mercado de trabalho exigindo ali 5.0. E a gente ainda tem muita coisa da educação 1.0. A gente tem muito disso aqui, de uma educação unilateral, modelo centrado no professor, aluno passivo, estudo individualizado, que tem que ocorrer no local físico. Então, é um modelo que, infelizmente, não acabou. Infelizmente, na verdade, os países menos desenvolvidos, as culturas menos desenvolvidas, elas ainda estão lá na educação 1.0, que estava presente lá na Revolução Industrial de 1000, não sei quantos e bolinha. Tá? A educação 2.0 já é mais modernizada, já surge a web 2.0, uma comunicação mais colaborativa entre as pessoas, já surge o mundo virtual, comunidades sociais, redes sociais, mas tudo isso muito utilizado ainda fora da escola. Existe toda essa comunicação, essa rede de informação, mas ela ainda não está arraigada ali nos processos de ensino dentro das escolas. Né? O professor ainda utiliza na educação 2.0 muito pouco de todas as ferramentas, digamos assim, que esse novo mundo ele nos proporciona, tá? Mas já começa a surgir, né, na educação 2.0 espaços mais colaborativos, interação dos envolvidos no ensino, um aluno mais participativo, e começa a ter o aluno internauta, né? Aquele aluno que consegue entrar na internet, ler, ouvir uma música, assistir um vídeo, né? Isso na educação 2.0. Na educação 3.0, já há uma aplicação da tecnologia de forma mais profunda dentro da educação. Né? Desenvolvimento da tecnologia, o avanço da telefonia, da telecomunicação, a ampliação da internet, tudo isso veio nessa educação 3.0, aonde os alunos eles são muito mais autônomos. A pessoa precisa não só receber conhecimento, mas ela precisa fazer uma reflexão sobre aquilo que ela está lendo, estudando ou ouvindo. A pessoa precisa ser muito mais reflexiva, participativa, criativa. Né? Nessa educação 3.0, a intenção é formar pessoas pesquisadoras, a pessoa que sempre está em busca de mais, ela sempre quer buscar os porquês, ela não está conformada com o que ela está recebendo, mas ela está querendo entender, né, aquela informação, aquele conhecimento que ela está recebendo, ela faz uma crítica reflexiva sobre aquilo. Né? Então, é esse papel do aluno na educação 3.0, né? Mais criador de conteúdo e criador do conhecimento. E as redes sociais, elas vêm muito fortemente aí nessa questão das trocas de informação. Aí vem dialogicidade, descentralização da palavra,
palavra transformação das relações sociais. O professor na Educação 3.0 deixa de ser a figura centralizadora e rígida e ele passa a organizar, direcionar, cuidar, colaborar nesse contexto de ensino-aprendizagem. E na evolução, na Educação 4.0, é a era da informação, é a revolução digital, é a internet, é o Wi-Fi, é a informação em todo canto, em todo lugar, através dos smartphones, multiplataforma. Eu estou no computador, celular, eu estou no tablet, né, eu estou na televisão, em todo canto eu tenho informação, né, em todos os meios. Eu tenho informação no meio físico, no impresso, e eu venho aqui para o digital, para o virtual, também tenho informação. Então, a Educação 4.0, ela se vale de todas essas plataformas, todos esses meios educacionais. É um novo modelo de aprendizagem e tem esse conceito learning by doing, que é aprender fazendo. Então, agora você vai pegar esse conhecimento, mas você vai colocar na prática. Você vai para um laboratório, você vai experimentar, você vai fazer você mesmo, você não vai se limitar a ver alguém fazendo ou explicando. Você quer fazer, você quer experienciar. Então, esse que é o conceito também da Educação 4.0. Aí vem as altas tecnologias, robôs, inteligência artificial, Big Data, impressão 3D, realidade aumentada, internet das coisas, né? São todos conceitos, né, dessa nova revolução da educação, que é a Educação 4.0. E o formato pedagógico, ele passa a ser voltado muito mais para a conectividade, para a informação em tempo real, integração dos processos, integração das pessoas o tempo todo. Tá? Então, a tecnologia nessa Educação 4.0. A Educação 4.0 é a educação que a gente está deixando para trás, né? Deveríamos estar deixando para trás. Na verdade, o mundo todo já está na Educação 4.0, né? Que é a integração de várias fontes de informação, né? Mas essas informações, elas precisam ser tratadas, né? A gente precisa fazer uma criação de valor. A gente existe na internet, existe em todo canto, na televisão, existe muita informação. Então, a gente é bombardeado de informações por todos os lados. E a gente precisa fazer a filtragem disso, né? Eu vou pegar todos esses dados brutos que eu possuo e vou retirar as informações que são úteis. Essas informações úteis, elas são conhecimento. Elas são uma geração de conhecimento. Mas, com base na informação, o que eu vou retirar delas? O que eu vou retirar delas, o que eu vou internalizar, o que eu vou refletir, né, e o que vai ser útil para a minha vida e vai fazer com que eu transforme a vida de outras pessoas através desse conhecimento, isso já é sabedoria, né? Então, eu preciso utilizar desse mundo de informações, preciso filtrar as informações úteis, né? Eu preciso estabelecer dentro das informações úteis esse conhecimento, o conhecimento que é importante, as informações que são importantes, mas eu preciso transformar todo esse conhecimento em sabedoria. Eu preciso saber aplicar isso na minha vida, eu preciso refletir sobre aquilo que eu estou aprendendo, sobre aquilo que eu estou conhecendo, e eu preciso usar todo esse conhecimento em prol da evolução pessoal e evolução enquanto sociedade, enquanto ser humano também. Daí, nesse contexto, o professor ele passa a ser totalmente o mediador do conhecimento. Nunca vai parar de existir o papel do professor. Sempre vai existir o professor como uma espécie de orientador, de um mediador, né? O professor vai lhe orientar, vai lhe nortear, ele vai lhe dar algumas diretrizes, né? Pela experiência, pelo know-how que já existe. Mas o professor ele vai ser ele vai esperar que o aluno também busque o conhecimento e que traga o conhecimento para dentro do meio educacional. O aluno passa a ser protagonista do ensino, constrói o seu próprio conhecimento, ressignifica os conceitos, ou seja, você recebe um conceito, mas você internaliza, você reflete, você ressignifica aquilo para a sua vida e no contexto social, né? Passa a ter uma análise e compreensão muito mais amplas das coisas. Né? Uma aprendizagem passa a ser mais dinâmica, direcionada para soluções e para projetos. Então, não é o conhecimento pelo conhecimento, eu não preciso conhecer, eu preciso aplicar o que eu estou aprendendo. Eu preciso conhecer, tecnicamente, eu conheço, por exemplo, uma técnica, uma forma de trabalhar, como criar alguma coisa, eu sei como fazer, eu tenho conhecimento, mas a aplicação daquilo de forma prática, para a resolução de algum problema,
Eu pensar criticamente sobre aquele assunto, isso é sabedoria, isso é aprendizagem dinâmica e é o que hoje o mercado de trabalho almeja, tá? Aí, dentro desse contexto, surgem as metodologias ativas e a metodologia híbrida de ensino, né? O híbrido, ele é uma tendência mundial, não é nem nacional, nem local, nem de um grupo só, mas ele é uma tendência que se tornou muito mais forte, digamos assim, deu um pulo, deu um salto, né? Em decorrência da pandemia. Tá? Então, a gente vê aí que a tecnologia por si só, ela não é nada. Ela proporcionará desenvolvimento de habilidades, mas se houver direcionamento, né? Encaminhamentos adequados. Então, nunca vai deixar de existir a figura do professor. Só que o professor precisa se adequar a esse novo momento, né? Porque senão ele não vai render, ele não vai produzir. Não vai ser útil um professor que não se adequa a esse novo momento na sala de aula. O professor ele precisa se adequar, né, a essa nova posição, a essa nova postura, para de fato ser um orientador na vida do aluno. Tá? Então, para onde vamos? A gente já viu muita coisa para trás, muito contexto histórico, educação 1.0, 2, 3 e 4.0. A 4.0 é que está aí, de vanguarda, nos países mais avançados, mas hoje já se fala na educação 5.0. Numa sociedade na Super Smart Society, ou sociedade criativa. Né? Então, hoje se exige muito mais das Professora, ficou mudo. Deu uma caída, tá? Mas ela vai estar retornando já já. Tá mudo? Então, a professora Eliane deu uma caída na conexão dela. Fica nós aguardava e ela já volta. Tudo bem? Esse momento aqui é realmente só de espera quando a professora retorna. Meu áudio tá baixo? Não. Professora, seu áudio está desligado, professora. Você já voltou. A minha conexão caiu, que eu nem vi. Deu uma quedinha, professora, mas foi muito rápido, você já estava no final. Foi. Aí você já voltou. Tá. Deixa eu voltar então para aqui para a apresentação. Tava aqui mesmo na educação 5.0, né? Tava assim. Isso. Ih, vai ter que passar tudo de novo. Bora lá. Quando a senhora volta, eu quero só dar uma contribuição. Meu nome é Nayara. É que a senhora falou aí que o professor tem que se adequar e tal aos novos métodos. E claro que isso é muito certo. Mas eu também digo por experiência própria que os alunos também devem se adequar. Porque nessa educação 4.0, que é a educação EAD, né, que a gente está tendo agora, devido à pandemia, pelo menos eu, nesse 1 ano de pandemia, eu ainda não me adequei. Eu ainda prefiro os métodos de sala de aula, porque eu aprendo melhor. Então, eu acho que, com todo esse avanço, os alunos também devem se acostumar, né, se adequar. Você tem razão, porque assim, é novo para todo mundo. Não era para ser. A gente está tão enraizado com essa educação 1.0, 2.0, que a gente tem dificuldade para deixar esse modelo. E é um papel para todos, de todo mundo. Tanto o professor precisa se adequar, mas o aluno precisa evoluir também na mentalidade, né? A gente precisa, porque assim, nessa educação 4.0 é exigido muito mais outras habilidades do aluno. A habilidade não é só de você prestar atenção, de você conseguir memorizar, de você ser esperto, digamos assim, para pegar as coisas rápidas. Não é só isso. Não é só memorizar, não é saber conteúdo. Outras competências são requeridas. Você tem que ter domínio, você tem que ter postura, você tem que ter a habilidade de controlar o seu tempo, a capacidade, né, de ser, digamos assim, me fugiu a palavra, mas você tem que ser muito mais organizado. Imagina que nesse estilo de educação que vocês estão agora, você não tem um momento certo para sentar e vir para cá e assistir, olhar o professor falar, mas você tem que se organizar, você tem que tirar o seu tempo, você tem que prestar atenção, você tem que ter toda uma organização que requer muito do aluno, né? Requer um esforço do aluno maior.
Então, é uma transformação que vem para todo mundo, vem para os professores, vem para as instituições, mas vem para o aluno também. O aluno precisa se adequar e parar para pensar que tipo de profissional ele vai querer ser. Eu vou querer ser uma pessoa mais autônoma, mais crítica, né, mais reflexiva, mais responsável, né, uma pessoa de opinião, uma pessoa que consegue se impor, que consegue se postar no mercado para as pessoas. Então, que tipo de profissional eu vou querer ser, né? Hoje em dia, as empresas buscam isso, pessoas que sejam criativas, pessoas que saibam resolver situações, resolver problemas, não só que tenham muito conhecimento, mas existem outras habilidades que são requeridas também hoje, né? Deixa eu ver onde que eu estava aqui. Passou muito, né? A gente já estava aqui na 5.0 já. Isso. Então, na educação 5.0, a gente precisa, né? Mas ela é uma evolução, na verdade, né? A gente está longe, vamos ser bem sinceros, a gente está longe da educação 5.0, né? Que é uma educação muito mais integrada. A educação 5.0, ela propõe integrar o melhor dos dois mundos, o humano e o digital, né? Então, você tem o humano sempre à frente, você tem as competências e habilidades humanas, né, de resiliência, de atenção, de organização, que a pessoa humana precisa ter, e existe todo um meio digital, um mundo digital aí que a gente manipula, que a gente interage, que a gente precisa, que a gente mesmo alimenta, o ser humano alimenta o mundo digital, né, também. Então, existe o melhor dos dois mundos integrados na educação 5.0. Nessa educação se valoriza muito mais o indivíduo, né? Então passa-se por muito tempo se teve atenção mais à evolução das máquinas, né? A construir o melhor, a máquina que faz isso, aquilo, e hoje em dia se passa muito a valorizar o indivíduo, o bem-estar do indivíduo e as capacidades do indivíduo, né? As habilidades que ele tem. Hoje a gente fala muito que a educação é baseada em soft skills, né, que são habilidades e competências comportamentais, socioemocionais, né, da pessoa. Aprendizagem com foco mais em resolução de problemas. Então, hoje, quando o professor passa um estudo de caso para você, passa uma solução de um problema, lhe dá um texto para você ler e diz assim, olha, depois a gente vai discutir, a gente vai voltar para a sala de aula, mas lê aí, responde aí essa questão, me diz aí como é que você resolveria essa situação, se você fosse o administrador dessa empresa, como é que você agiria diante dessa situação, problema. Então, é tentar fazer com que o aluno pense criticamente, reflita naquela situação e ele consiga aplicar na prática o conhecimento que ele tem na academia, o conhecimento teórico. Então, você tem que pegar tudo aquilo, todo aquele arcabouço de teoria, de disciplinas que você tem, naquele conteúdo rígido que você tem dentro da sua formação, mas você tem que saber aplicar aquilo numa situação prática. Aquilo tem que ter um significado, não tem que ser um conhecimento por conhecimento, né? Então, essa significação, essa ressignificação do conhecimento, né, essa aplicabilidade, essa resolutividade, ela é uma tendência na educação 5.0, uma tendência de mercado e é uma tendência que é exigida do profissional do futuro, né? Então, precisa haver essa aprendizagem com foco na resolução de problemas, de questões mesmo, de questões reais, né, de situações reais. E o professor faz a interação entre informação e transformação do conhecimento, através das metodologias ativas, né? Então, hoje, as metodologias ativas, elas, digamos assim, elas trazem para a gente, elas tentam nos mostrar que é muito melhor você aprender fazendo, você aprender colocando a mão na massa, do que apenas sendo um espectador. A gente aprende muito pouco só ouvindo, a gente aprende mais quando a gente põe a mão na massa, quando a gente aprende, quando a gente faz, né? Então, o professor, quando ele pede para você ler, para você fazer, para você chegar com uma solução, né? Ele está fazendo você pensar criticamente, e é a forma como o mundo vai exigir que você pense, que o mercado vai exigir que você pense. Faça a ligação aí de todo o conhecimento técnico que você está adquirindo com o mundo real, com uma aplicabilidade, né, daquilo. Aí as metodologias ativas, elas vão estimular processos de ensino e aprendizagem, uma perspectiva crítica e reflexiva. O aluno se torna o protagonista, porque você chega com a proposição, você chega com o material, você chega com o conteúdo, você dá aula para o seu professor, e ele apenas te direciona, né? Então, você faz e acontece, o aluno é protagonista do ensino.
né? E ele é responsável também pelo seu aprendizado. Eu passo a ser não apenas uma esponja para absorver tudo aquilo que é me repassado, mas eu passo a produzir conhecimento, né? Eu mesmo transformo o meu conhecimento, eu transformo tudo aquilo que eu estou recebendo, né? Eu transformo o meu aprendizado em novas formas de enxergar o mundo, de resolver problemas, eu me transformo como ser humano para transformar a sociedade também, né? Para formar uma aprendizagem mais autônoma, um ambiente mais colaborativo e formar também uma inteligência coletiva, né? Todo mundo com o seu saber interage, integra, a gente aprende com o colega, a gente aprende com as experiências, com as vivências, e essa aprendizagem colaborativa que é muito interessante. Com isso a gente tem a sala de aula invertida, a gamificação, né, o uso dos games, das situações de gamificação dentro da sala de aula, a realidade virtual e a aprendizagem baseada em projetos. Aqui a gente tem a pirâmide de William Glasser, que ela é muito conhecida, trouxe para vocês só para terem uma ideia de qual é a perspectiva da educação 5.0, da evolução da educação, e porque a gente precisa quebrar esses paradigmas, né, da educação centrada na figura do professor, de um meio meio formal de educação, numa sala de aula, sentado, né? Porque a gente precisa quebrar esses paradigmas. Então a gente tem aí as formas como a gente consegue aprender, né? Nós aprendemos 10% quando lemos. Então, quando você pega e você vai ler um conteúdo sozinho, você consegue aprender 10% daquilo que você está lendo. Quando você escuta, você aprende 20% do que você está ouvindo, né? Se você está ali no seu podcast, você está ali no seu rádio, enfim, você aprende 20%, você internaliza aqui 20% daquilo que você escuta. Quando você vê, quando nós observamos, nós aprendemos 30% do universo que está sendo explicado, 30% é absorvido com certeza, do que nós vemos. Quando nós usamos os dois sentidos, nós vemos e ouvimos, a gente então consegue aprender 50% através da visão e da audição. Quando nós conversamos, perguntamos, repetimos, relatamos, enumeramos, reproduzimos, discutimos, né? Ficamos debatendo, a gente aprende 70% nessas situações, onde há colaboração, onde há interação. Quando a gente escreve, interpreta, traduz, expressa, revisa, comunica, amplia, né? Demonstra, quando a gente pratica, a gente aprende 80% quando nós fazemos. Então, na prática, a gente consegue internalizar e aprender 80%. E quando a gente explica, resume, estrutura, né, ilustra, ou seja, quando você vai se preparar para ensinar outra pessoa, você aprende 95%. Então, pensa aí que a gente aprende muito mais quando a gente está ensinando os outros. É por isso que o professor se torna tão bom numa disciplina quando ele ministra essa aula e quando ele se prepara para essa aula, principalmente quando ele dá várias vezes aquela aula. Porque ele explica, ele faz os resumos, ele monta a aula, ele faz as estruturas, ele ilustra, ele elabora. Então, esse momento de você organizar todo esse conteúdo faz com que você internalize muito mais, você aprende muito mais quando você explica para o outro. Por que é legal quando você estuda e seu colega diz, me fala aí tal coisa, e você fala para ele, porque você internaliza muito mais, você aprende quando você explica para o seu colega um conteúdo, por exemplo. Então, é muito interessante essa colaboração na hora de aprender, porque essas são as formas como a gente vai internalizar e conseguir mesmo aprender aquilo que a gente está estudando. Então, na educação 5.0, é necessário criar soluções relevantes, transformar as realidades. As atividades didáticas, elas podem ocorrer em 4 espaços. Na sala de aula física, na sala de aula conectada em tempo real, em um laboratório físico e em um laboratório conectado. Nos ambientes virtuais de aprendizagem, a gente tem aqui o Blackboard, que é o nosso ambiente virtual de aprendizagem. Vocês têm muito conteúdo no Blackboard. Vocês têm lá textos, vocês têm lá e-books, infográficos, ilustrações, vídeos. Vocês têm muita coisa interessante nos ambientes virtuais de aprendizagem. É uma forma de experimentar de várias formas. O mesmo conteúdo você experimenta de várias formas. Você visualiza um infográfico, você faz uma leitura, você assiste um vídeo e tudo isso faz você internalizar muito mais o conteúdo.
né? Então, através da sala de aula conectada, laboratório conectado, um ambiente virtual de aprendizagem, né? E os ambientes experimentais e profissionais, né? A cultura maker é aprender fazendo, é quando você senta e você vai praticar, você vai fazer aquilo que você está aprendendo, você vai pôr a mão na massa. Então, são ambientes, são espaços didáticos favoráveis para a educação 5.0. Os recursos utilizados são as metodologias ativas, né? Que são aquelas metodologias que fazem o aluno buscar o conhecimento e vir discutir com o professor na sala de aula. Então, quando o professor lhe pede uma atividade que você tem que buscar, você tem que pesquisar, você tem que resolver, você tem que discutir com os colegas, você tem que trazer a discussão para a sala de aula, isso é metodologia ativa. Quando a figura da aprendizagem não é centrada no professor, mas agora o protagonista é o aluno, ele que vai protagonizar o ensino. O ensino híbrido, que é o ensino online e offline, usa as duas plataformas, o físico e o virtual, né? A educação personalizada, a educação de acordo com as necessidades da pessoa e levando em consideração as características de cada pessoa, o ritmo de cada pessoa. Isso que é interessante também nas metodologias ativas do ensino híbrido, porque está tudo lá. O aluno faz no ritmo dele, ele busca no ritmo dele e ele consegue, através das discussões, através da colaboração, ele consegue internalizar. Então, essa é a educação personalizada. E o intercâmbio educacional também. Hoje a gente consegue fazer intercâmbio com outras unidades do grupo, eu consigo assistir uma aula prática em um laboratório distante, outra unidade, eu consigo ter acesso a informação sobre aulas, sobre projetos, sobre pesquisa de universidades de outro lado do mundo, né? Isso causa uma multiculturalidade, então a gente está aí muito mais conhecendo outras culturas, outros saberes, né? Outras formas de ensinar, de aprender em diversas partes do mundo. Quais são os pilares, então, da educação 5.0? É a inserção das tecnologias educacionais, o que é um desafio, né? Hoje em dia, todo estudante deveria ter acesso às tecnologias educacionais. Se todo mundo tivesse acesso a um notebook ou então ao celular, que pudesse ser um celular que pudesse mesmo acessar bem a internet e estudar, tivesse internet, tivesse o seu Wi-Fi para estudar, se você tivesse estrutura, seria excelente. A gente sabe que não é a realidade de todo mundo. E aí é que aí que é o gargalo, digamos assim, da situação. Porque a tecnologia, ela não é ruim. A tecnologia, ela é ótima, ela é excelente. Só que nem todos têm acesso a ela, né? A gente não tem, por exemplo, uma estrutura de internet muito boa, nem todo mundo tem acesso a um computador. Então, são as questões estruturais que afetam essa questão da inserção das tecnologias no ambiente educacional, né? Não é que a tecnologia seja ruim, é o acesso das pessoas que ainda é muito... ainda é ruim essas tecnologias, né? E isso é uma dificuldade nossa. E quando a gente parte para o interior da Amazônia, para Santarém, né? Ou então para a população, para cidades até menores, para populações, né? Imagina a dificuldade que é lá no interior você acessar a internet, ter um computador. Então, existe ainda, sim, essas dificuldades, né? Por conta estrutural. Mas não que o ensino híbrido, que a tecnologia, que o ambiente virtual seja ruim, mas a estrutura que a gente não tem, de fato, é ruim, né? O aprendizado ele deve ser ativo e colaborativo, o aluno como protagonista, então o aluno ele faz e acontece, é ele que vai atrás, que busca, o professor orienta, o professor organiza as ideias, ajuda a resolver os problemas, mas o aluno deve ter esse ímpeto, o aluno deve buscar o seu conhecimento, ele não é mais passivo, ele é o protagonista, e é necessário ter o pensamento empreendedor também. Então, no mundo que a gente está vivendo, a gente precisa ter esse pensamento empreendedor. Eu não vou seguir a mesma corrente, mas eu vou pensar fora da caixa, eu vou empreender, eu vou pensar diferente, eu vou ter essa atitude empreendedora. Os soft skills que a gente falou, né, que são as habilidades emocionais comportamentais. Então, com a educação 5.0, como a gente já comentou, passa-se a diminuir o foco tanto na máquina, na evolução, mas o foco volta para o ser humano de novo, né, para o orgânico, para o que está por trás da máquina, né, é quem vai... quem vai programar, é quem vai resolver os problemas, as dificuldades, é o ser humano, né? Quem está ali, a figura do ser humano.
E os soft skills, ou as habilidades socioemocionais, que são muito requisitadas hoje em dia, é a colaboração, a capacidade de comunicação, de criatividade, uma boa adaptabilidade a várias situações, o poder de persuasão, né? A pessoa saber se argumentar, gesticular, persuadir, a inteligência emocional, né? Você saber filtrar, você não se abalar pelas situações, mas você ter essa inteligência, esse controle emocional, a empatia, né? Se colocar no lugar do outro, se colocar em outras situações, vendo de fora, enxergando como os outros enxergam também, né? Sendo resiliente, né? Caindo, levantando, sobrepujando, indo lá, fazendo e acontecendo, saber lidar com as situações, né? A resiliência é você até deformado, mas você não quebra. Ou seja, as situações, elas vão lhe moldando. Você vai aprendendo com as situações e se tornando mais forte. Você não quebra na primeira dificuldade. As dificuldades, elas lhe moldam para ser uma pessoa mais forte, né? Relacionamento interpessoal, ter bom relacionamento com as pessoas, né? Ser diplomático, ter um bom relacionamento é muito importante, e saber gerenciar conflitos, né? Então, são todas habilidades, são todas competências socioemocionais, comportamentais que são exigidas hoje na educação 5.0, na indústria 5.0, no mercado de trabalho. Então, além do domínio das tecnologias, das habilidades de comunicação, é preciso desenvolver senso crítico, criatividade, autonomia, capacidade de resolução de problemas, colaboração, comunicação eficiente. E tudo isso a gente treina através de várias situações. Por exemplo, nas disciplinas online, você tem todo o conteúdo ali. Quem faz o seu tempo? É você. Você é totalmente autônomo para estudar. Quem vai fazer o seu tempo, quem vai organizar a sua agenda, quem vai fazer o seu ritmo é você. Então, você tem total autonomia para desenvolver aquela disciplina. Você, claro, tem o auxílio dos tutores, né, dos analistas. Eles vão lhe auxiliar com as questões tecnológicas para desenvolver a disciplina, mas o conteúdo está todo ali. Você tem ali a possibilidade de estudar onde quiser, da forma que quiser, na plataforma que quiser, um celular, um computador, né? Você tem a possibilidade de estudar no momento que quiser, organizar uma rotina de estudos, você tem autonomia e você acaba tendo que desenvolver todas essas capacidades, né? De autonomia, de organização, de criatividade, tudo isso você vai desenvolvendo através de alguns projetos de tecnologias que são impostas, né, aos estudantes, assim como são as DOs, né? Na verdade, ela é, digamos assim, um treino para a vida real, um treino para o depois daqui, né, da graduação, da formação acadêmica, porque o mercado de trabalho vai exigir isso de você, que você seja organizado, que dentro da sua autonomia você consiga cumprir prazos, organizar a sua rotina, que seja criativo, seja crítico, eficiente, que colabore com a equipe. Então, são habilidades exigidas e que a gente vai começar a trabalhar essas habilidades dentro da graduação. Na verdade, a gente deveria trabalhá-las bem antes. São habilidades que podem ser trabalhadas desde sempre, desde a formação, da criação, desde a formação lá básica, né? Mas é muito mais exigido no nível superior que você adquira essas habilidades, porque você está se preparando, você está se formando, né? Está tendo uma formação profissional para o mercado. Então, aqui é muito mais exigido que você desenvolva essas habilidades. E é o momento para desenvolver. Porque se não desenvolver, daqui para o mercado vai ficar muito mais difícil. Tá, então aqui a gente tem as revoluções industriais, só repassando, né, 1.0, 2, 3, 4 e 5.0, né, que o 5.0 é o futuro, na verdade, é a personalização, né, das coisas. Então a gente passa da mecanização para o uso da eletricidade, a automação, a conectividade. Oi? Professora, com relação às habilidades que nós estávamos falando, como é que nós temos que trabalhar, por exemplo, trabalhar numa empresa, a questão da resiliência, às vezes ela é confundida, né? Às vezes, nós temos resiliente, a gente não se impõe em alguns aspectos, né? Era isso que eu queria saber. Qual é dessas habilidades que a gente tem que trabalhar nesse sentido?
sei se eu coloquei certo para a senhora. A resiliência? Não, a resiliência, eu compreendo que é que a gente suporta, a gente vai e supera. Mas eu queria saber qual é dessas habilidades que a gente pode trabalhar no sentido de que quando a gente estiver trabalhando, né, numa empresa, nós somos assim alguns aspectos, né, somos muito pressionados, né, a gente vai aguentando. Qual é a habilidade que a gente tem que trabalhar para dizer, espera aí, vamos conversar aqui, não é assim, eu não posso trabalhar, por exemplo, 15 horas por dia, eu posso trabalhar só, entendeu? É isso que eu estou querendo saber. Isso, aí entra a questão da comunicação, você tem que ter comunicação. Se você tem chefia, se você tem gestão, você tem que conversar, tem que se comunicar. Aí você se organizar, você criar prioridades. Em todo trabalho tem muita demanda, que a gente chama, né? Tem muita demanda para você entregar, mas você pode hierarquizar, você pode eleger prioridades, né? Então, você conseguir se organizar, hierarquizar e saber o que é mais importante, eleger suas prioridades é muito importante. E a questão da comunicação também, da comunicação efetiva, de conversar, né? Então, não ter medo, né? Você não precisa também suportar tudo, né? A resiliência é assim, você cair, levantar, você se moldar, ficar até mais forte nas dificuldades, né? Mas se você não aguenta uma situação, você tem que conversar. Então, conversar com gestores, conversar com os colegas, fazer uma espécie de colaboração também e se organizar. Eu vejo muito importante a questão da organização de prioridades. No meu trabalho mesmo, a gente tem muita demanda, a gente entrega muita planilha, a gente assiste muitas reuniões. Eu me organizo, eu faço checklist todo dia. Então, todo dia eu sei o que eu preciso fazer para aquele dia e eu hierarquizo, né? Eu ponho por ordem de prioridade. Por exemplo, eu tenho 3 planilhas para entregar. Uma é para hoje, a outra é para a semana que vem e a outra... Enfim, aí eu ponho no meu planejamento, eu me planejo com as datas e o que eu tenho que entregar. Essa aqui é para hoje, é minha prioridade. Então, ela é minha prioridade do dia, é a entrega dessa demanda. Aqui é para a semana que vem... Eu já anoto também. Então, eu organizar as minhas demandas, eu projetar a minha tarefa, isso é muito importante. Eu conseguir me organizar e conseguir ter esse senso de prioridade, do que é prioridade para aquele momento. E a comunicação efetiva também. É muito melhor você ser sincero, né? Sincero com os seus gestores, sinceros no lugar, na empresa, na indústria onde você trabalha, e sincero consigo mesmo, daquilo que você sabe que você suporta. Né? Porque o trabalho também não deve ser uma fonte de adoecimento. Você não deve adoecer por conta do trabalho. Né? O trabalho é necessário, você precisa do trabalho como uma fonte de compensação para viver e tal, mas ele não deve ser e nunca uma fonte de adoecimento. Então, se você está sobrecarregado, conversa, né? Chega para a gestão imediata, chega para o superior, fala das suas preocupações, fala das suas prioridades, conversa mesmo, né? Eu vejo muito por esse lado. Eu costumo conversar bastante para entender o que estão me pedindo e quais são as prioridades da pessoa, né? O que eu preciso fazer primeiro, como é que eu preciso me organizar para não me atropelar, para não me assoberbar, e eu me organizar também. Organizar o meu horário de trabalho, organizar as coisas que eu preciso entregar, fazer os meus checklists. Então, essa questão da organização é muito importante. Eu não sei se eu te respondi. Não, assim, eu professora, perfeitamente, professora. Muito obrigado. Professora, eu posso dar um pontozinho aí em cima da fala do colega? Diga. Professora, eu me chamo Cisnando Queiroz, né? Hoje, eu, como profissional, eu me vejo muito diante desses tipos de reclamações por profissionais, né? Então, o que eu vejo? A resiliência, ela tem sim que existir. Claro que nós temos que sempre nos adaptar às necessidades do empregador, mas nem toda hora, nem todo tempo, a gente também tem que se submeter às vontades deles, porque às vezes eles sobrecarregam o profissional, o colaborador, e às vezes o colaborador, por ter medo de alguma forma confrontar o seu empregador e perder o emprego, às vezes ele acaba aceitando e, consequentemente, se sobrecarregando e, consequentemente, mais ainda, passa a ter problemas de saúde,
passa a ter problemas mentais, às vezes vem até depressões por conta disso, porque às vezes ele acaba se sentindo pressionado dentro do trabalho por conta da sobrecarga que hoje os empregadores colocam sobre os funcionários. A resiliência, eu entendo que tem que existir, nós temos que vestir a camisa da nossa empresa, da onde nós estamos trabalhando, seja nós empregador, seja nós profissional liberal ou qualquer profissão que seja. Mas nós temos que ter muito cuidado, nós temos que muitas vezes nos posicionar, porque se a gente vê que está nos prejudicando, e só quem sabe que está se prejudicando somos nós mesmos, nós temos que se posicionar, porque a uma hora você vai se estressar e vai acabar fazendo coisas, aquilo que vai lhe levar a ter uma má conduta dentro do seu trabalho ou em qualquer ambiente que você esteja. Então, eu acredito, esse é o meu ponto de vista, que a resiliência ela existe sim, nós temos que primeiro conversar, nós temos que primeiro colocar os nossos pontos, ouvir os pontos de quem está nos colocando, mas também não temos que aceitar tudo, porque se nós aceitarmos, muitas vezes nós vamos estar se prejudicando. Talvez não seja você não se prejudique de uma hora para outra, mas no decorrer dos acontecimentos, aí é que você vai ver que você não decidiu da forma errada. Você deveria ter falado, deveria ter se posicionado para que as coisas não chegassem a um ponto que às vezes não tem nem como mais ser resolvido. Esse é o meu ponto de vista. Vai acumulando, né? As coisas vão acumulando e é ruim. Perfeito. Exato. Mas é isso mesmo. Só que tudo isso são habilidades, né? Como você colocou, você tem que ter habilidade também de conversar, a habilidade de chegar, de expor o seu ponto de vista, né? A forma como você vai falar. Então, tudo isso também é uma habilidade que é exigida, né? Porque você pode conseguir muita coisa apenas com a palavra, com a conversa, né? Então, essa habilidade também de conversar é uma habilidade exigida. A habilidade de colaborar, né, de você conseguir trocar experiência, trocar informação. Então, são habilidades. A própria resiliência, como você colocou, ela não deve ser colocada ao pé da letra de eu suporto tudo e venha, e eu vou ficar suportando porque uma hora tudo acumula e você não consegue mais produzir, você não consegue mais evoluir. Mas a questão também do momento certo de falar, de como falar, o que falar, a forma de interagir, a comunicação interpessoal também é uma habilidade que é exigida, tá? Então, vem aqui, a gente tem aqui as evoluções, né, desde a mecanização, as linhas de produção com a eletricidade, a automoção, aí a revolução cibernética, a internet das coisas, e agora a gente volta de novo a olhar para a pessoa, para o ser humano, né, na quinta evolução, na Revolução 5.0, Revolução Industrial, tá? Com base em tudo que a gente conversou aqui, com relação à evolução da educação, à inserção da tecnologia, a necessidade dessa tecnologia, a gente precisa se adequar, tanto o aluno quanto o professor, precisa, porque o mundo vai exigir isso da gente. Hoje em dia não existe um hospital que não seja informatizado, hoje em dia o enfermeiro, o médico, o fisioterapeuta, ele vai lá e ele precisa mexer com aquele software, ele precisa inserir lá a evolução dele no computador, né? Todo o ramo que você pensar, você tem ali um ambiente virtual, você tem a inserção de informações, você precisa inserir, precisa retirar, você precisa interagir com esse meio digital e virtual. Então, é evolução, a gente não pode se esquivar disso. Para isso, o grupo pensou num conceito ubíqua, né? O conceito ubíquo é um conceito de educação onipresente, ou seja, educação em todo lugar. Você tem educação aqui, você tem educação na sua casa, você tem educação viajando, você consegue ter acesso a um conteúdo, você tem acesso no seu celular, você entra pelo seu computador, você vem para a sala de aula, você interage com o professor, então a educação está em todo lugar. A educação é multiplataforma e a educação é online e offline, né? Então esse é o conceito ubíqua também.
tá? A palavra ubíqua vem do latim, que significa em toda parte, então é uma coisa que é onipresente, pode ser encontrada em todos os lugares, em qualquer parte, ela se expande e se difunde por todos os lugares. Então, o conceito de educação ubíqua é esse: o conhecimento está em todo lugar, você tem acesso à informação em diversas plataformas de diversas formas, né? Esse é o conceito ubíqua. Daí, dentro do ubíqua, a gente tem alguns projetos. O ubíqua é como se fosse um projeto maior. Dentro deles, a gente tem vários projetos que estão sendo implementados. Vocês têm acesso às DOLs. A DOL, dentro do processo ubíqua, do conceito ubíqua, é uma disciplina totalmente online, onde vocês têm acesso a um ambiente virtual de aprendizagem. O ambiente virtual de aprendizagem, Blackboard, é uma das melhores plataformas do mundo, né? Com relação à interface, layout, conteúdo, enfim, ela é uma das melhores. E vocês têm acesso a essa plataforma e o auxílio do tutor. É uma forma de se conectar, de receber conhecimento, de estudar, através das disciplinas online, onde você tem que organizar o seu tempo, você é autônomo, você tem que ter organização, você tem que ter planejamento, né? Você é autônomo nesse processo de ensino através das disciplinas online. A gente tem o ensino híbrido, que vai mesclar o melhor dos dois mundos, o presencial e o online, a sala de aula e o ambiente virtual. Então, a figura do professor nunca vai deixar de existir, sempre vai ter um professor na sala de aula como um norteador do processo de ensino-aprendizagem, como orientador, mas vocês vão ter acesso às tecnologias de informação e comunicação. Você precisa ter acesso ao meio digital, ao mundo virtual, né? Isso vai moldar você ao longo da sua trajetória educacional, né? Ao longo dos 4, 5 anos que você estiver cursando, você sempre vai ter acesso a várias formas de estudar, de aprender, e multiplataformas também, né? Então, você precisa ter acesso a esses ambientes virtuais para você se familiarizar, porque é uma necessidade que você vai ter logo mais no mercado de trabalho. A gente tem o Notável Mestre, é um projeto de referência nacional, onde um professor de referência nacional faz esse intercâmbio entre as unidades, né? Então, a gente tem um notável mestre lá do Rio de Janeiro, por exemplo, uma pessoa que é sumidade naquele assunto, ele é referência naquela disciplina ou naquele conhecimento, e ele dá essas aulas, então, faz esse intercâmbio entre as unidades através do notável mestre. PhD Compartilha são os nossos professores do estrito sensu, do grupo C. Então, a gente tem alguns programas de mestrado e doutorado, né, de estrito sensu, e os professores que dão aula no estrito sensu são professores que a gente chama PhD, que compõem o projeto PhD Compartilha e faz esse intercâmbio também. Então, eu tenho um professor lá da UNG, lá da Univeritas do Rio, da UNG de Guarulhos, dando aula para alunos em outras regiões, né, do Brasil, faz esse intercâmbio nacional, intercâmbio cultural. Temos o projeto Navega, que é um projeto de internacionalização em parceria com a FCU, Universidade Norte-Americana, né, onde a gente tem professores norte-americanos, professores da FCU, ministrando disciplinas também. Temos o projeto Ser Empreendedor, que incentiva as startups. É um projeto dentro da disciplina de empreendedorismo. Então, você elabora um projeto, esse projeto vai valer, claro, a segunda nota, mas os melhores projetos são selecionados, existe um edital, e os melhores projetos são selecionados, né? Os melhores fazem uma visita a Overdrive, né, que é a empresa que organiza, faz uma visita ao grupo, ganha R$10.000 o melhor projeto e ganha aceleração também. Então, aquele projeto sai do papel, aquela startup sai do papel. Projeto Sponsors, onde a gente liga profissionais e empresas à sala de aula. Então, imagina que legal que é, por exemplo, lá em São Paulo, a Colgate, ela está em parceria com a Universidade de Guarulhos, que tem um curso de odontologia, e ela vai ser uma referência para o curso. Ela vai dar palestras, ela vai representar, ela vai fazer lives, ela vai visitar a instituição, vai levar os alunos para conhecer. Então, enfim, são situações onde um profissional ou empresa que é referência numa atuação passa a apoiar um curso ou uma disciplina em específico. E a gente tem o projeto Ser Experience, que é a forma do aluno vivenciar e dividir a aprendizagem, né?
de forma colaborativa. Então, por exemplo, no Ser Experience, a gente vai ter a possibilidade de um aluno que está lá em Minas Gerais, por exemplo, dele ter uma aula no Zoonama, né? As aulas aqui, elas vão ser uma aula prática, uma atividade prática dentro do Zoonama, ela vai ser gravada com uma câmera 360, que é aquela câmera onde você vê todos os ângulos, dá uma realidade aumentada, e aí você consegue, então, assistir do outro lado do Brasil uma aula prática aqui na UNAMA Santarém, aqui no Zoonama, né? Tem a possibilidade de ter essa aula ao vivo ou não, mas você tem a possibilidade de se enxergar como se estivesse naquele momento tendo a aula. Olha que legal. Então, é um projeto também que está sendo colocado em prática para fazer essa interação, essa interligação entre as unidades, entre o que há de melhor das unidades. Né? Então, aqui a gente tem o Zoonama, é referência. Nenhuma outra unidade educacional privada do país tem o zoológico, só o UNAMA Santarém. Então, a gente vai poder desenvolver projetos, aulas práticas, pesquisas de campo, e essas pesquisas vão ficar disponíveis para muitos alunos poderem acessar, assim como os nossos alunos vão poder acessar outros laboratórios, outras práticas também, e ter outras experiências com outras unidades do grupo também. Eu gostaria de mostrar aqui para vocês 2 exemplos do projeto, um do projeto Ser Experience e um do projeto Ser Saúde. Deixa eu ver aqui, que são tantos projetos, gente, que enfim. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma apresentação sobre o Ubíqua. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu parar aqui de apresentar, só para me abrir Só para eu abrir aqui a apresentação que eu não consegui baixar. Eu vou apresentar aqui do computador mesmo. Só uma apresentação sobre o projeto Ubíqua, que é um projeto do nosso grupo, das nossas instituições. Dois videozinhos apenas. Bora ver aqui. Olha, já tem aluno me mandando trabalho. Gente, por que tá assim? Deixa eu só abrir um videozinho aqui do projeto Ubíqua para vocês. Vou compartilhar novamente minha tela aqui com vocês. Peraí. Tá. Vamos assistir esse vídeo aqui do Ser Experience. Rodeada de rios e pela floresta amazônica. Assim é Santarém, que fica no oeste do Pará, às margens do rio Tapajós. O crescimento urbano das cidades da Amazônia impactam constantemente o meio ambiente, fato percebido pela presença de animais silvestres nas áreas urbanas. O trabalho do Zoonama é fundamental para garantir a manutenção das espécies. Aqui, eles recebem atenção e cuidados redobrados. Por aqui, os animais raros e em extinção no Brasil têm abrigo garantido. Os profissionais do Centro de Reabilitação resgatam esses animais debilitados e devolvem recuperados ao meio ambiente. O Zoonama é o zoológico do Centro Universitário da Amazônia, UNAMA, Grupo Ser Educacional. Ele ocupa uma área de 149 hectares, abriga cerca de 600 animais de 75 espécies diferentes. Um orgulho para Santarém, para a Amazônia e para o país.
tá? Vocês viram aí? Na verdade, essa é a apresentação do Zoonama, né? E o Zoonama vai integrar esse projeto que é o Ser Experience. Então, como eu falei para vocês, eles vão ser filmados com uma câmera 360, que nem aquela do Fantástico, lembra que tinha 360 lá, umas reportagens? Então, aquela câmera 360 é feita a filmagem de uma prática, de um experimento, enfim, de uma atuação, e aí a pessoa que vai assistir, ela vai se sentir no ambiente com um olhar 360, ela vai poder enxergar tudo que está acontecendo ao seu redor. Então, vai ser a possibilidade de um aluno que está lá no outro lado do Brasil, por exemplo, estar dentro do Zoonama, assim como os nossos alunos vão poder estar dentro de outros espaços e ambientes, outros laboratórios de outras unidades, que tenham laboratórios também de referência. Então, é um projeto muito interessante, muito legal. Deixa eu só ver aqui que não é esse o do Ubíqua. Tem um que é a apresentação do Ubíqua. Deixa eu ver aqui. Eu separei todos os vídeos. Eu acho que não tem aqui. Tem um videozinho que vai começar a circular. Toda semana vai começar a circular para vocês um videozinho. Que é do projeto Ser Melhor. Não, não é Ser Melhor. Deixa eu ver aqui. Isso bem aqui. É o Minuto Ser Saúde. É um outro projeto do grupo também para, digamos assim, massificar a questão da informação. Vamos assistir o videozinho do outro projeto. O Minuto Ser Saúde traz dicas valiosas e importantes sobre conhecimentos básicos de saúde. Quer saber mais? Bom, gente, quando você fala de transferência de bactérias, não existe aparelhinho, melhor que você poderia transportar bactérias de um local para outro do que as suas mãos. Então você tem primeiro que evitar de levar a mão ao rosto, principalmente quando você vai colocar as suas mãos em locais que constantemente são manipulados. Por exemplo, carrinho de supermercado, esteira de escada rolante ou de outro tipo de escada, botão de elevadores, estribo de ônibus que você segura. Então tudo isso daqui pode trazer micro-organismos que ficam nas suas mãos e podem ser transportados para você. Então você tem que fazer a correta higienização. Se você está fora de casa, nós temos a opção do álcool gel. Então, como é que você vai fazer? Você pega o álcool gel, você coloca uma boa quantidade na sua mão, massageando em torno de 15 a 20 segundos. Agora, dentro da sua casa, você sabe muito bem que o coronavírus é uma bolinha de gordura. E com que você tira a gordura de panela? Com sabão, com detergente, Então, é muito melhor você utilizar água e sabão para que você elimine o coronavírus, a possibilidade dessa contaminação. E olha, o que é legal, não vai só eliminar o coronavírus, vai eliminar muitas outras bactérias, outros germes que poderiam contaminar o seu rosto, poderiam trazer gripe, resfriado e até intoxicações alimentares para os alimentos. O Minuto Saúde fica por aqui. Esse é um projeto Ubíqua, Educação Onipresente. Então, gente, como eu falei para vocês, dentro desse conceito ubíqua, o grupo tem diversificado nos projetos, Então, o Ser Saúde é uma forma de disseminar a informação também em todo canto, Deixa eu ver aqui só a apresentação que eu quero mostrar para vocês. Agora que eu percebi que ela está num PDF sobre o ubíqua. Sobre o conceito ubíqua. Vamos abrir aqui essa apresentação.
Viram aí? Saiu o áudio para vocês? Saiu, né? Sim. Tranquilo? Então, gente, a conversa de hoje à tarde era essa que eu queria ter com vocês. A gente falar, pensar um pouquinho, né? Refletir na evolução da educação, como se fazia educação antigamente e como se faz hoje. Até que ponto nós chegamos aqui, nós, né? Nós localmente, Santarém, Brasil, enfim. Como é que está a nossa relação com a educação? A que ponto nós evoluímos? O que nós temos ainda que evoluir? Vamos fazer essa reflexão, né? Crítica. Como que eu vou evoluir nesse processo como indivíduo, como aluno, né? Vou ajudar a construir toda essa sociedade de uma maneira diferenciada. E o que eu quero para minha vida, para o futuro, já vislumbrando essa perspectiva de mudança de mercado, né? De mudança nas relações. Então, como eu quero me preparar, como eu quero ser o aluno que eu quero ser, o profissional que eu quero ser futuramente para esse mercado. Então, é uma forma só da gente refletir, né, sobre tudo que a gente conversou aqui nessa tarde e apresentar para vocês as propostas que a gente tem de inovação dentro do nosso grupo, dentro do conceito Ubíqua, com vários projetos aí para tornar a comunicação, tornar o conhecimento muito mais difundido, muito mais presente, muito mais acessível a todos os alunos, a todas as pessoas de maneira em geral. Tá bem? Alguém gostaria de falar alguma coisa, perguntar ou contribuir? Mais alguém? Professora? Oi. Professora,